Boa noite, irmãos, boa noite, amigos, graça e paz. Nós vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica da IBECO. Neste momento, nós vamos convidar a nossa irmã Gerlaine Regina para interceder a Deus por este momento de aprendizado. Graça e paz, irmãos, oremos. Senhor Deus e Pai, te agradeço por esse momento, por estarmos aqui juntos, aprendendo mais e mais da Tua Palavra. Aprendendo, Pai, como sermos uma igreja saudável. Hoje vamos falar sobre evangelização. Então, que o Senhor abençoe a irmã Thalita, que ela fale a nós o que o Senhor instruiu a que ela fizesse, que ela nos passasse, e que nós possamos aprender e praticar. Nós possamos aplicar à nossa vida tudo que a gente aprender nesta aula. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã Gerlaine. É um prazer estarmos juntos para aprendermos sobre o nosso livro-texto, a Bíblia Sagrada. Este, meus amados irmãos e meus ouvintes, é o livro-texto que todo cristão precisa tê-lo como regra de fé e prática. E baseados nos estudos do pastor Vinícius Pimentel, com marcas de uma igreja saudável, nós estudaremos hoje a evangelização como uma das marcas de uma igreja saudável. Cristo, antes de subir aos céus, deixou uma comissão aos seus apóstolos. Assim como o Pai o enviou, Ele os enviaria no poder do Espírito, para pregar o Evangelho a toda criatura e serem as suas testemunhas até os confins da terra. Ele os enviaria debaixo da autoridade do Messias ressuscitado. Deveriam ir pregar arrependimento para a remissão de pecados, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as suas ordenanças. João 20, 21 e 23, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47 e Mateus 28, de 18 a 20, que é a nossa grande comissão recebida por todos nós. É um dos textos mais belos e mais lindos da nossa Bíblia, que, por sinal, um dos mais conhecidos depois do Deus é Amor. Então, este é um texto que deve também nortear a vida de todo cristão, porque é o texto que nos comissiona como evangelizadores para a execução da obra de evangelizar. Os apóstolos, naquele tempo, receberam esta incumbência e repassaram, consequentemente, a Igreja de Cristo, porque o texto nos diz, até os fins dos tempos. Então, eu e você somos também comissionados por Deus para exercermos a evangelização. Apóstolos, pastores, diáconos, líderes da igreja possuem sim um chamado e um comissionamento especial. Porém, seria errado pensarmos que só eles têm esse chamado. Nós também, como igreja, somos comissionados a estarmos realizando a evangelização do mundo. O apóstolo Paulo, ensinando o jovem Timóteo, ele diz o seguinte versículo: Tu, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Talvez Timóteo fosse um menino jovem, não fosse ainda um pastor, mas Paulo começou incutindo-lhe na mente que ele também era responsável pela evangelização. Ele precisava fazer a obra de um evangelista e o precisava fazê-lo plenamente, cabalmente, satisfatoriamente. A obra da evangelização é uma obra que a gente precisa fazer cabalmente, satisfatoriamente. Após a perseguição à igreja primitiva, todos os cristãos foram dispersos.
menos os apóstolos. Mas esses cristãos de algum tempo, cristãos mais novos, foram dispersos e saíram por toda parte, Atos nos diz isso, pregando a palavra e anunciando o reino de Deus. Eles não estavam preocupados com perseguição, com dificuldades que eles tinham. Eles estavam respondendo com mansidão e temor a todos que lhes pedisse a razão da esperança que havia neles. E Pedro, 1 Pedro 3, 15 e 16, já disse isso. Agora eu quero lhe chamar sempre para reflexão. Você acha possível, como cristão, sermos obedientes a Cristo e afirmar que não é necessário evangelizar? Será possível um cristão ser obediente a seu mestre sem exercer o ministério da evangelização? Pensemos. Então, por que devemos evangelizar? E ele diz duas razões óbvias, claras, por que o crente, o cristão, deve evangelizar. Ele salienta a primeira razão, que é por amor a Deus. Devemos e desejamos ser obedientes à grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Devemos ser obedientes porque foi Cristo que nos deixou. João 15, 8, e o João 15 é um dos textos muito belo que fala do amor que Deus tem por nós e que nós precisamos ter por Ele. Ele diz assim: ao guardarmos os mandamentos de Cristo e darmos muito fruto, o Pai é glorificado. Lucas 11, 2, e a alegria do cristão e a sua oração é que o nome de Deus seja santificado neste mundo. Lembra da oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. A alegria minha e sua, meu irmão, como cristão, é que o nosso Deus seja glorificado. E o nosso Deus só será glorificado se todos vierem a ter o pleno conhecimento da verdade. Quanto mais pessoas conhecerem o Evangelho e conhecerem a Deus adorando em espírito e em verdade, o nosso Deus será mais e mais glorificado. E para mim se constitui alegria, e para você também, que o nosso Deus seja adorado, santificado neste mundo. A segunda razão é o amor ao próximo. Será que podemos dizer que amamos ao nosso próximo como a nós mesmos? Porque a recomendação de Cristo é essa: amar ao próximo como a nós mesmos. E será que nós podemos dizer que amamos o próximo como a nós mesmos se recusamos de evangelizá-lo? Se nos omitirmos desta incumbência de evangelizar o mundo? Apresentando a eles a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, que pode livrá-lo da perdição? Certa vez, Jesus olhou e viu uma grande multidão. E a Bíblia diz em Mateus 9:36, que ele olhou aquela multidão e sentiu dela uma grande compaixão, porque eles andavam aflitas e dispersas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ora, se Jesus só tivesse visto e não tivesse feito nada, não tinha cumprido o seu ministério. Muitas vezes a gente conhece pessoas perdidas na escravidão do pecado. Às vezes são nossos parentes, são os nossos filhos, são pessoas do nosso convívio. E a gente vê, mas nada faz. E nós só podemos dizer que lhes amamos quando transmitimos a eles a mensagem do Evangelho, que pode libertá-lo do pecado. Contudo, muitas vezes, e não são poucas vezes não, somos omissos em nosso papel de sermos evangelistas. E alguns é até normal ouvirmos e dizermos algumas desculpas para não exercermos esse ministério que promoverá a nossa igreja como uma igreja saudável. E ele
listou alguns e eu gostaria de conversar nesta noite com os irmãos. Primeiro é que nós dizemos muito que não evangelizo para não causar problema, para não causar discórdia. Eu não quero ir de encontro à minha nora, ao meu filho, ao meu marido, à minha esposa. Racionalizamos dizendo que se proclamamos o evangelho aos nossos amigos e às pessoas que são do nosso grupo ou que não são, causaremos conflitos. Estamos assim, meus amados irmãos, preservando a nossa reputação, o nosso bem-estar, ao custo do destino do nosso próximo. E o destino que você sabe, a perdição. Entendemos que o sofrimento por amor a Cristo é algo normal na vida cristã. Nós vivemos na contramão do mundo. Romanos capítulo 12, ele nos diz assim: não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos, não devemos, como servos de Cristo, nos conformar com este mundo. Timóteo diz assim, em Timóteo capítulo 5, versículo 12, Paulo mais uma vez diz a Timóteo: olha, não se preocupe se você causar dificuldades de conflitos. Lembre-se, Timóteo, que todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós somos contrários a este mundo. É claro que ninguém vai gostar da gente, porque eu não faço o que eles fazem. Você não diz o que ele diz, nós não nos conduzimos da forma como eles se conduzem. E Paulo, sabendo disso, disse: Timóteo, nós somos perseguidos por amor de Cristo. Todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Lembremos que Jesus, quando ele ensinou as bem-aventuranças, um dos mais belos sermões do nosso mestre, ele disse em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aí ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não é normal sermos perseguidos por amor a Cristo? E por que eu e você usamos desta desculpa para não anunciarmos o evangelho da graça de Deus, que pode transformar e salvar o homem? Não podemos usar essa desculpa. Mas usamos também a desculpa da vergonha. Muitas vezes temos coragem para muita coisa, mas vergonha para falar de Jesus. E Timóteo, o nosso jovem pastor, também passou por essa tentação. E Paulo, como seu mentor espiritual, como seu mestre, como seu professor, como seu pastor, eu acho que Paulo bateu assim no braço de Timóteo e disse: Timóteo, você está com vergonha do evangelho? Talvez ele tenha pressentido alguma vergonha no jovem Timóteo. Aí ele olhou para Timóteo e disse assim, encorajando: porque Deus, meu filho, não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de poder, de amor e de moderação. E ele continua dizendo com veemência: portanto, não te envergonhes do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 1, 7 e 8. Peça a Deus, meu irmão, e ele fluirá em você o poder para você evangelizar. Eu lembro-me que na minha adolescência, quando eu era jovem, nós saíamos muito para evangelizar. Naquele tempo nós saímos domingo à tarde, um grande número de irmãos. E eu tinha um pai muito cuidadoso com a vida espiritual nossa. E eu estava no grupo da evangelização e quando terminou, viemos para casa. E o meu pai chegou perto de mim e disse: minha filha, antes de você voltar à igreja, que nós voltávamos à noite,
eu quero conversar com você. Eu disse, mas meu pai não dá tempo de estudar. E ele sentou assim perto de mim e disse, vai buscar sua Bíblia? Eu fui buscar minha Bíblia e ele disse, minha filha, com muito jeito, com muito amor, com muito cuidado, ele disse, minha filha, eu notei que hoje na evangelização você ficou um pouco envergonhada e você ficava sempre por trás das pessoas. Eu vou lhe mostrar um texto que você não pode mais tirar da sua mente nem do seu coração. Aí ele abriu a Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 26. E eu nunca posso me esquecer deste versículo. E diz assim, pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele me envergonharei no último dia. Oh, meus irmãos, oh, meus amigos, como aquilo tocou o meu coração. Eu não posso imaginar, nem quero que eu seja motivo de vergonha para o meu Deus, para quem morreu por mim. Mas muita gente diz também, eu não me sinto preparado, eu não sei. Muitas pessoas não participam de escola bíblica, não fazem estudo sistemático da Bíblia, não leem a palavra de Deus, não tem interesse nos sermões que os pastores pregam e estudando e anotando em casa ler. Aí depois se sentem despreparados. O apóstolo Paulo, o grande missionário aos gentios, ele certa vez entendeu que era muito difícil o exercício da evangelização. Aí ele se perguntou para ele próprio, quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Ninguém é sábio o suficiente para sair pelo mundo sem saber quem vai encontrar e o que vai dizer. E ele disse, mas quem é sábio? E mais tarde, no final, no capítulo 2 do capítulo 3 de 2 Coríntios, ele mesmo responde, a nossa capacidade vem de Deus. Você não sabe de nada, nem Paulo sabia. Até Paulo, o maior missionário aos gentios, não sabia como evangelizar. Mas ele sabia que a capacidade vinha do nosso Deus. Mas temos uma outra desculpa, muito corriqueira e talvez até uma das mais usadas. Eu não tenho tempo. Existem outras prioridades. Sabe, irmãos, vivemos tão freneticamente num mundo tão conturbado que disse alguém, se nós tivéssemos 48 horas por dia, não seria suficiente para exercermos todas as atividades que temos que realizar em 24 horas. E por isso a gente não prioriza o reino de Deus. Deixamos sempre em segundo plano. Vamos refletir comigo? Qual é a desculpa que você usa para não evangelizar? Ou melhor, quais são as desculpas que usamos para não exercermos a evangelização? Já aprendemos o que é ser comissionados. Já aprendemos que não devemos usar desculpas para isso. Mas o que é evangelizar? Durante um bom tempo da nossa vida, quando crianças, adolescentes, juniores e até jovens, se nos perguntassem o que é evangelizar, o que você responderia? Aliás, o que é mesmo evangelizar? Responda para você. Eu, durante muito tempo, respondi que evangelizar é falar de Jesus. Era isso que a gente diz. O que é evangelizar? Falar de Jesus. Simplesmente. Ué, mas não só é só isso. O autor da lição, pastor Vinícius Pimentel, ele nos apresenta uma definição que combina exatamente com o que a palavra de Deus diz. Ele diz assim que evangelizar é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Evangelizar é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Então ele nos conduz a alguns pontos essenciais que a gente precisa usar, algumas ferramentas que nós precisamos usar no desenvolvimento da evangelização. E a primeira ferramenta que ele nos dá é o ensino.
Precisamos levar os nossos ouvintes a aprender, não só a ouvir. Ensinar não é só falar, e quem é professor sabe disso. Ensinar não é só falar, não é só dissertar, não é só explicar, mas é preciso conduzir o nosso aluno a aprender, a ter mudança de comportamento, com palavras, com gestos, com atos, com mídias atualmente, com libras, com qualquer outro meio para que o evangelho chegue a essas pessoas. Ensinar. Então, quando eu saio para evangelizar, eu não saio só para falar, mas eu saio para ensinar, para dizer, repetir, perguntar, ouvir. Porque este é um dos ensinos para a evangelização. Segundo, é o evangelho. Eu preciso ensinar o quê? O evangelho de Cristo. Eu nunca vi uma costureira ter como matéria-prima o tijolo. Quem é costureira usa a tesoura, o tecido. Mas o pedreiro não usa o tecido para trabalhar. Ele usa exatamente o cimento, o prumo, o tijolo e etc. Então, se eu sou evangelista, se eu evangelizo, a minha peça fundamental é o evangelho de Cristo, não é outro evangelho. É o evangelho de Cristo. E Cristo ressuscitado. E Paulo diz em 1 Coríntios 2:2, se anunciamos a Cristo e este não ressuscitado, não proclamamos boas novas. Só é evangelho se for anunciado as boas novas do Cristo ressuscitado. Paulo nos diz, o que é que se quer dos evangelistas? Que todos sejam evangelistas fiel. Não podemos apresentar os nossos conceitos, os nossos preconceitos, as nossas teorias. Precisa ser a palavra de Deus. E o nosso escritor nos diz hoje que Deus, o homem, Cristo e a resposta do homem deve ser o conteúdo apresentado dentro do evangelho. Mas precisamos também falar desse evangelho com objetivo. Sermos veemente, não falarmos friamente, porque nós estamos falando de um assunto sério, de um assunto impactante que é morte e vida. Precisamos trazer vida à palavra que estamos anunciando. Mas lembra que nós aprendemos que o evangelho é o ensino com objetivo, o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir, e eu não tinha me alertado durante muito tempo para isso. Falar o evangelho é você conduzir, é você levar, é você induzir o seu ouvinte a tomar uma posição. Já ensinamos, apresentamos a mensagem, já objetivamos a mensagem. Agora, sob a direção do Espírito Santo, conduziremos o nosso evangelizado através do arrependimento e da fé a tomar uma decisão por Jesus, sem forçar, sem colocar a nossa esperança nos nossos métodos, na nossa linguagem, mas utilizando a palavra de Deus, sem manipulação das emoções e sem coação, dizendo a eles que se eles se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo, serão salvos. Mas isso terá um custo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Vamos refletir? É possível evangelizarmos corretamente sem uma dessas partes? Ensino, evangelho, objetivo e persuasão? Qual é a implicação para a igreja? Estamos estudando como ser uma igreja saudável. E este deve ser o nosso objetivo, pelo menos é o meu objetivo como crente. Participar de uma igreja saudável, facilitar para que a minha igreja seja saudável. E eu sei, meu irmão, que você também pensa assim.
E o escritor da nossa lição nos trouxe uma citação que diz assim: a igreja é o plano de evangelização de Deus. E eu fiquei pensando, que maravilha, né? Que privilégio. Deus me escolheu você para fazer parte do plano dele de evangelizar o mundo. Vê que privilégio. Mas você não esqueça de que todo grande privilégio traz também uma grande responsabilidade. A grande comissão foi dada à igreja. Cada membro tem a sua parte, mas vamos nos lembrar de que não a cumprimos sozinhos. Precisamos tornar a igreja o elemento central dos nossos esforços. É na igreja que eu preciso desenvolver esse hábito e estar junto dos irmãos de evangelização. Em nossos cultos e reuniões, o evangelho precisa ser comunicado aos incrédulos. Não existe possibilidade de termos uma reunião na nossa igreja que não fale, que não mostre o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Nossa vida como igreja deve mostrar que há algo diferente em nós. Jesus disse que a nossa vida comunitária de unidade, de amor, de fé, de humildade, de compreensão, de complacência um com os outros, ela vai mostrar, vai exibir, vai recomendar o evangelho aos incrédulos, a quem nos vê. Nossa igreja é uma vitrine visível do evangelho transformador de Jesus. Observamos também que Cristo deu diferentes dons aos membros da igreja, ao corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, portanto, minha jovem, portanto, cristão, estude a palavra, leia a palavra, estudando-a, alimentando-se dela, ore, peça ajuda a irmãos mais experientes, escute seu pastor, aprenda com sermões sistemáticos, aprenda com sermões na igreja, mas não deixe de exercer a marca da evangelização. Vamos refletir? Temos ajudado a nossa igreja a ser uma igreja saudável? Quando eu comecei a lição, eu disse que nós estávamos estudando o nosso livro-texto, a Bíblia. E eu gostaria de abrir agora a Bíblia e pedir a você que abra também a sua Bíblia, para concluir o nosso estudo, em 1 Coríntios 9 e 16. E depois, em Ezequiel 3, 18. E vamos ler o que nos diz a palavra de Deus. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Você não está fazendo nenhum favor, exercendo a quinta marca de uma igreja saudável, evangelização. É a sua e é a minha obrigação. Sabe por quê? Porque ai de nós se não pregarmos o evangelho. Sabe, meus amados amigos e ouvintes e crentes em Jesus? Evangelização é assunto sério. É um assunto profundo. É um assunto que deve mexer com a nossa vida. A glória de Deus e o destino dos homens estão postos na balança. A glória de Deus precisa ser revelada. Os homens precisam sair da morte eterna. Ezequiel, capítulo 3, e o versículo 18, ele diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares de nada, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para que a sua vida seja salva, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. O Senhor vai requerer das nossas mãos o sangue dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos esposos, das nossas esposas,
dos nossos vizinhos, vai requerer o sangue do mundo, porque não buscamos exercer a marca da igreja saudável da evangelização. Evangelização não é uma questão irrelevante que você pode deixar para depois. É responsabilidade de todo cristão. É a marca de uma igreja saudável. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Divino Senhor, grande mestre, em cuja presença nos encontramos. Te agradecemos pela tua palavra que o Senhor explicou. Nós te agradecemos porque o Senhor tem se preocupado com a salvação do mundo inteiro. Mas queremos de forma especial te agradecer porque o Senhor nos incluiu dentro do teu projeto de evangelizar o mundo. Porque o Senhor nos colocou no teu projeto de termos igreja saudável. Ajuda-nos a exercê-la. Em nome de Jesus. Amém.